Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis, conceito e arte no seu dia a dia. Conexão Metropolitana no ar, diretamente da Alhambra Móveis, nesse ambiente aqui de muito bom gosto e requinte, bem ao seu estilo. Hoje estamos recebendo o consultor Jarbar Marques, ele que é presidente do LIDE Litoral Paulista. Tudo bem, Jarbas? Tudo bem, Heraldo. Como vai, Jonathan? Muito obrigado, é muito bom estar aqui com vocês. A gente vai falar bastante sobre o LIDE, que na verdade congrega empresários de vários setores aqui de toda a região do litoral, né? Região metropolitana, enfim, né? Como se deu a criação do LIDE aqui na nossa região, Jarbas? O LIDE, na verdade, já existe desde 2003, foi fundado pelo atual governador João Dória, que já não faz parte mais do LIDE, né? É o principal grupo de empresários do Brasil. Hoje o LIDE, considerando todas as unidades do Brasil, que são 21, agrega mais de 50% do PIB empresarial brasileiro, então faz parte do LIDE. 6 anos depois de iniciado, então a partir de 2009, o LIDE passou a ter unidades fora de São Paulo, então passou a ter as suas filiais. A primeira foi Ribeirão Preto e junto com Ribeirão Preto, Argentina. Então o LIDE já se internacionalizou a partir de 2009. Com isso, formou as 21 unidades nacionais, que eu disse, mais 14 internacionais. Como ele veio para a Baixada Santista? Eu moro em Santos desde 2002, mas vivia com a vida de consultor, eu vivia muito fora da cidade, só vinha aqui final de semana. Em 2013 eu resolvi trazer minha empresa para cá e sentia falta de networking, apesar de ter muitos clientes do setor de café, setor de construção, setor portuário, mas não fazia o networking, não tinha essa convivência. Eu falei, quem que eu vou trazer para fazer esse trabalho? O LIDE, que é a principal empresa, hoje grupo de empresários do Brasil. Então em janeiro de 2018 eu estive em São Paulo com o então CEO, que era o Gustavo N., falamos da região e ele explicou das vantagens e dificuldades de abrir o LIDE aqui, pela proximidade que tem com a capital, onde é a sede do LIDE. Disso passou um mês, eu voltei para confirmar o interesse em trazer o LIDE, mas pedi um prazo para preparar o território. Então nós ficamos de janeiro de 2018, foi a primeira reunião, até assinar o contrato do LIDE, maio de 2019, então 1 ano e 4 meses. E o primeiro evento, que é quando a gente considera o aniversário do LIDE, em agosto de 2019. Portanto, estamos fazendo 2 anos de LIDE Litoral Paulista. 2 anos. E, como eu falei, congrega empresários dos mais variados setores aqui. Isso. Como é que o LIDE funciona? O LIDE tem 3 vertentes aqui. O LIDE Futuro e o LIDE Mulher. O LIDE trabalha com as empresas, as maiores empregadoras da região, então as maiores empresas da região. Então são grandes empresários que fazem parte. O LIDE Mulher trabalha com lideranças femininas e é independente do perfil do tamanho da empresa. E o LIDE Futuro com lideranças jovens. Hoje, somando os 3, são mais de 100 empresas filiadas ao LIDE. 100 empresas? Mais de 100. E com certeza o LIDE Mulher ele veio um pouco depois ou não? Veio logo em seguida. Porque nós temos muitas empreendedoras, né? E esse segmento ficava um pouquinho fora do eixo, vamos dizer assim. Isso, inclusive, a Lola da Alhambra faz parte do LIDE Mulher, a grande parceira nossa, e faz parte do comitê do LIDE Mulher também, que é o grupo que decide, junto com a nossa CEO, a Laila, os caminhos que vai tomar o LIDE Mulher. Tem muita liderança feminina, a gente percebe isso, mas precisa fortalecer essa liderança. Então, a cada momento mais, a gente tem que deixar mais forte a liderança feminina, bem como a liderança jovem, que também é um grupo que a gente vê aqui, grandes lideranças, jovens aí de 25, 30, 35 anos, com um potencial gigantesco de crescimento e profissionais muito focados no que fazem. Recentemente, vocês promoveram um evento aqui em Santos, né, no Centro de Convenções, no novo Centro de Convenções de Santos, que congregou também, trouxe inclusive setores da área governamental, para discutir com os empresários daqui da região, né? Qual é o balanço que você faz daquele encontro, Jarbas? Foi um balanço muito positivo. Na verdade, começou um pouquinho antes esse encontro. Na verdade, eu
fechamento de uma primeira fase de uma parceria do LIDE com a Invest São Paulo e empresários aqui da Baixada Santista. Em maio de 2020, no meio da pandemia, nós começamos a ter reuniões semanais com a Invest São Paulo, além do LIDE Litoral Paulista, o LIDE Ribeirão Preto, LIDE Campinas e LIDE São José do Rio Preto, para atrair investimento para essas regiões. Essas reuniões fizeram a necessidade de demonstrar para a Invest São Paulo os potenciais. Nós trouxemos, então, o presidente, na época, que era o Wilson Mello, para nos fazer uma visita. O Wilson esteve primeiro numa reunião na BTP, depois com o então prefeito Paulo Alexandre Barbosa, teve um almoço com os empresários e foi conhecer o Complexo Andaraguá. A partir dessa visita, a Baixada Santista passou a ser prioridade para a Invest São Paulo. Nós trabalhamos, então, as prefeituras, trabalhamos as lideranças empresariais e em fevereiro de 2021, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, foi assinado um protocolo de intenções entre Invest São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento e prefeituras para desenvolver a região. Esse encontro que nós tivemos em junho foi o fechamento dessa primeira fase de entrega de apresentações, onde além da Invest São Paulo, estiveram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Desenvolvimento Regional pelo Estado de São Paulo, as 9 prefeituras e esse empresariado. E nesse fórum foi muito interessante que o primeiro tema foi o ESG, né, que trata de sustentabilidade social e governança, que é a palavra-chave para investimentos nos próximos anos. Foi um sucesso, foi o primeiro evento presencial de retomada dos LIDEs no Brasil, então nós saímos à frente e apresentamos nesse encontro a nova casa do LIDE, que é o próprio centro de convenções. Nós estamos com uma sala lá, e lá nós vamos receber os filiados, agora está no processo de obras. Jarbas, nós sabemos que em muitos projetos, em muitas iniciativas, o empresário não depende muito do governo, mas, na verdade, essa ligação ou essa dependência, que na verdade não é a dependência, talvez não seja nem esse o termo, são destravar algumas trancas, na verdade, né, para que o projeto ande e tal. E nesse encontro me parece que também foi discutido isso, né? Uma das discussões lá foi justamente assim, se o governo não travar, deixa que o empresariado faz. Mas essa relação empresa, poder público e iniciativa privada é muito importante. Porque se a gente quiser desenvolver uma área industrial aqui em Santos, que é um potencial, recuperar ou retomar o crescimento da área industrial de Cubatão, por exemplo, trabalhar o turismo ecológico lá em Peruíbe, para tudo isso a gente precisa da união dos dois. Claro. Porque o empresário com recurso, trazendo a iniciativa e o poder público criando as facilidades e as travas quando necessário também para não ter abuso. Então essa relação é muito importante. E o LIDE trabalha muito essa conexão entre público e privado. E qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram, né? O LIDE ele tem como principal objetivo o network, né? Como você mesmo disse. E qual foi a maior dificuldade para manter esse network, né, essa conexão de novas pessoas e das pessoas que já estavam dentro do projeto nesse período de pandemia que a gente viveu? A maior dificuldade foi pouco tempo de vida do LIDE Litoral Paulista aqui na região. Os LIDEs mais antigos, as unidades com 9, 10 anos, essas passaram, obviamente que todos sentem um pouco, mas passaram sem problema. O LIDE teve 4 meses de atuação ativa, que foi o final de 2019, quando tinha os eventos retomados para março de 2020, veio a pandemia. Então, seguraram os nossos eventos. Mas a gente conseguiu entregar eventos de muita qualidade. Por exemplo, trazendo o ministro Tarcísio, trazendo o cônsul da Índia, trazendo esse ano aqui o ex-ministro Sérgio Moro. Então, a gente trouxe muitos nomes de peso. O LIDE funciona da seguinte maneira: conteúdo, networking e influência. Conteúdo são as palestras, onde a gente traz grandes nomes, seja da iniciativa privada ou do poder público, para trazer informações relevantes para a nossa região. Nesse momento, quando as pessoas se reúnem nesse conteúdo, elas começam a fazer networking. Esse networking qualificado, que a gente está falando das principais lideranças regionais, criam um processo de influência. Então, aquele exemplo que eu dei há pouco da Invest São Paulo, isso tudo aconteceu dessa maneira. A partir de palestras, nós criamos esse network, essa conexão e fomos entender a necessidade. E a partir daqui a gente volta lá para trazer novos conteúdos. Um outro exemplo que eu posso dar é um trabalho que o LIDE está fazendo juntamente com o Instituto Ecofaxina para a recuperação dos manguezais. Hoje um dos grandes problemas nossos e
no mundo inteiro é manguezal, né? Recuperação. O Instituto Ecofaxina vem fazendo um trabalho muito bonito há mais de 10 anos, mas tinha uma grande dificuldade em destravar, por vários motivos. O LEAD ajudou, conversando com esses players, conversando com quem está envolvido e está bastante adiantado. Nós trouxemos para essa discussão a SOS Mata Atlântica, o Roberto Clabin, que é um dos grandes ambientalistas brasileiros, empresário, e estamos criando aí para o ano que vem, deve realmente destravar de vez, a gente deve lançar esse projeto. E é um projeto que é Baixada Santista 2040. Além dessa ação específica de recuperação de manguezais do Instituto Ecofaxina, outras ações voltadas ao ESG. Então, o tema que a gente falou agora há pouco. Né? Então, sustentabilidade, governança também é importante e a parte social. Não adianta a gente pensar só, obviamente que os três são importantes. E se a gente olhar para a nossa região, é uma região que trabalha muito social. Todo momento que tem alguma crise, existem muitas ações. A gente vê a iniciativa privada, poder público trabalhando, a população, igrejas. Então, tem muita gente que trabalha o social. Sustentabilidade. Todo mundo aqui gosta de cuidar da sua praia, gosta de cuidar do seu jardim. Uma cidade limpa, as nossas cidades, com um ou outro ponto que talvez não tão adequado, mas a governança é um ponto tão importante quanto os outros. Então, a gente tem que trabalhar muito forte a governança, que é o seguinte, aquela empresa com as regras rígidas, com as regras claras, poder público, idem. Então, transparência, né? Transparência. E esse tripé vai ajudar muito a trazer investimento, porque os fundos de investimentos, os bancos, estão olhando empresas que estão voltadas ao ESG para facilitar o crédito. Então, essa é uma tendência dos próximos anos. E, de certa forma, quebra aquele paradigma, né, de que o empresário não se alinhava com, digamos assim, o defensor do meio ambiente, né? Eram vistos como rivais. Eu acho que um dos trabalhos mais importantes é exatamente quebrar esse paradigma. Quando você fala, inclusive, nesse trabalho dos manguezais da região... Exato. E aí é justamente o contrário, quer dizer, eles têm que estar juntos, porque senão nenhum dos dois sobrevive, né? Nem o meio ambiente, nem a empresa, claro, porque você vai ter sobrevivência. É muito importante este entendimento, que quando a gente fala do social, uma população com maior poder de compra, com melhor IDH, uma população melhor, com menos violência, com menos problemas, então... É bom para o empresário, é bom para o poder público. Então, o ESG é muito importante nesse aspecto. Tá certo. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com Conexão Metropolitana. Conexão Metropolitana. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Já de retorno com Conexão Metropolitana, conversando hoje com Jarbas Marques, que é o presidente do LEAD Litoral, grupo de lideranças empresariais da região. Ô Jarbas, recentemente o governo do Estado de São Paulo anunciou vários projetos aqui na nossa região metropolitana, inclusive na área habitacional. Creio que há um link muito forte, né, dessa ação governamental com os empresários, porque vai movimentar toda essa cadeia. Movimento, eu acho que isso tem primeiro tirar esse grupo aí de uma extrema pobreza. Eu acho que já, você dando moradia, você começa a melhorar a dignidade de todos. Quando a gente fala dos trabalhos que a gente está fazendo no manguezal, você já criando essa situação, você tira pessoas da palafita, dá uma condição melhor de vida, você imediatamente já começa a ajudar a limpeza do manguezal, naturalmente, só de dar condições para que eles tenham esse acesso. Eu gosto muito ensinar a pescar antes de dar o peixe, mas tem pessoas, e a gente sabe nessa condição, que você primeiro precisa dar o peixe, para ela começar a ter condições para depois ensinar a pescar. Não adianta querer ensinar a pescar quem está numa condição de vida muito ruim, né? Então a gente precisa primeiro realmente dar essa condição e depois dar as oportunidades para que cada um trace o seu caminho. Perfeito. E eu acho que essas iniciativas do governo e tal, ela se alinha também, não vamos chamar assim, nessa fase de retomada, né, da vida econômica e social pós-pandemia, embora a gente não possa avançar muito ainda nesse momento, mas eu acho que já temos que nos preparar para isso.
esse apoio governamental é muito importante, né? É a hora de ter o empurrão que a gente precisa para a economia voltar, porque as grandes empresas, os grandes grupos empresariais, esses têm seu recurso, têm onde buscar e sofreram menos. Mas o pequeno empresário, o empregado, muitos deles perderam o emprego, esse precisa de um apoio para essa retomada e voltar à nossa economia. Temos uma tendência esse ano aqui de crescer em torno de 6%. Ano que vem deve ser um ano bom também, apesar de ser um ano político, né, um ano de eleições, tem muitas variáveis, mas é uma expectativa de recuperação. Entretanto, é uma recuperação sobre uma base ruim, né? Porque a gente teve muita perda nos últimos anos. Mas é recuperação, então o importante é isso, a gente ter essa retomada e o apoio governamental, e aí em todas as esferas é fundamental. Mas como é que você analisa, por exemplo, essa questão do crescimento da arrecadação do governo exatamente nesse período de pandemia, né? O governo tem anunciado aí índices, vamos dizer assim, históricos e recordes, né, em termos de arrecadação. Muitas empresas reduziram muitos custos, né? Esse é um dos caminhos. Tem uma preocupação também das empresas que estão crescendo, porque a gente pega o nosso setor portuário aqui, cresceu barbaramente. Agronegócio está batendo recordes. Então, esses setores foram os que puxaram. Se a gente for para o pequeno comércio, principalmente de alimentação, esse provavelmente está inadimplente, está tendo uma grande dificuldade. Então, quando a gente olha isso, tem que setorizar para fazer a análise correta. Mas certamente são esses setores que estão puxando a nossa economia, que vão levar aos 7%, aos 6% esse ano aqui, que estão contribuindo muito, principalmente o que estiver ligado ao agronegócio, seja o próprio agronegócio, seja portos, seja transportadoras, então algumas indústrias que fornecem, por exemplo, adubos, fertilizantes. Então eles atraem essa arrecadação. Portanto, não é momento de grandes comemorações, não. Ainda não. Eu acho que a gente tem que celebrar cada vitória, mas não dá para ficar tranquilo, não. É um momento de celebrar com muita calma, com muita parcimônia, porque tem muitos desafios ainda pela frente. No bloco anterior, você falou do Lead Futuro, que são os jovens empresários. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como é que vocês têm atraído esse pessoal e como é que vocês pretendem trabalhar com essas novas lideranças? Hoje, o Lead Futuro Litoral Paulista é um dos mais relevantes do Brasil. Ainda tem 35 filiados, em torno de 35 filiados, ainda tem um espaço muito grande para crescer aqui, mas ele tem entregas muito boas. Por exemplo, no último mês nós fizemos uma visita à sede da XP em São Paulo com o economista-chefe Caio Megali fazendo uma apresentação, e é um grupo muito dinâmico para fazer negócio, é muito interessante. A gente tem características diferentes entre o Lead Mulher e o Lead Futuro, e o Lead Futuro é o mais dinâmico para fazer negócio. Ele age com mais facilidade, com mais fluidez que os demais. É bastante interessante. E cada um tem sua característica, tá? Muito importante. E o bacana do Lead Futuro é que cada afiliado que entra chama amigos, porque se interessa, porque gosta. Então é muito legal. E a gente tem trabalhado, além do negócio entre eles, o mentoring. São, por exemplo, esse evento na XP, onde você traz grandes lideranças do mercado para passarem experiências para eles. Então é uma troca muito bacana. E ali tem uma característica, você tem alguns empresários que iniciaram seu negócio, são jovens empresários. Tem um outro grupo que é de segunda ou terceira geração. E as dores deles são muito semelhantes, apesar das características diferentes. O próprio porte tem empresas gigantes, tem empresas pequenas e médias, mas essa troca é muito importante entre eles, é muito bacana. E o que a gente observa também é que esse jovem empresariado, eles atuam muito nas startups, né? E muitas vezes eles não têm um direcionamento, às vezes têm grandes projetos, boas ideias e tal, e não sabem também como executar. Especificamente no Lead Futuro, eu não tenho essa dificuldade, os nossos filiados não têm, porque se você tem filiados ali com startups, mas já são filiados mais maduros no desenvolvimento de startup. Tá? Mas existe muito, tanto que uma das empresas que está lá, que é a Space Moon, orienta novas startups. Então o papel deles é justamente receber essa startup, dar um encaminhamento e deixar claro que para ser um unicórnio é quase impossível, mas dá para ser uma boa empresa e dá para ganhar dinheiro com essa startup, desde que você cuide bem do caixa, da tecnologia, da evolução, do passo a passo. Eu vejo que o Lead Futuro hoje atua muito, né, nessa questão de ajudar o jovem empresário a chegar no sucesso que vocês já têm hoje, né? E eu acho
Importante isso, até porque é do meu interesse, como a gente estava conversando aqui antes do programa, né, fazer parte do Lead Futuro também, para aprender com vocês, porque assim a gente economiza muito tempo e dinheiro, né, aprendendo com quem já tem experiência, com quem já tem sucesso. E a própria troca interna entre os filiados é muito bacana. Nós temos um filiado lá, que é um exemplo muito de uma grande empresa do varejo aqui da Baixada Santista, que tem perfil para estar no Lead. Ele é a segunda geração, mas ele prefere estar no Lead Futuro, porque ele fala, as dores aqui são iguais às minhas. As dores do meu pai talvez sejam semelhantes a quem está no Lead, mas o que eu estou sentindo no meu dia a dia, que é com essa troca aqui que me ajuda a fazer negócio. Lá no Lead eu talvez não tenha esse mesmo sucesso, porque lá já são pessoas mais maduras, independente da empresa dele ser maduro. Então é bastante interessante. E essa ajuda é muito comum no Lead. Por isso que eu falei, sai negócios lá, sai orientação, é muito bacana. Essa ajuda é muito comum no Lead Futuro. Até porque nessa idade, de 19 a 39 anos, se não for fácil, não vai ser nunca mais. Né? É uma idade que você tem que trazer essas conexões, buscar esses Tem que arriscar também, arriscar também com cuidado, mas tem que arriscar também. É o momento de arriscar, né? Sim. E, Jarbas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, né? Assim, a gente estava falando do Lead e tudo mais, mas eu acho que eu gosto muito de conhecer o como você chegou até aqui, né? Quem é o Jarbas também. Eu sou um engenheiro químico, eu nasci em Minas Gerais, mas fui criado no ABC, em Santo André. Casei com uma santista, então por isso que eu vim morar em Santos. Tenho uma filha, uma menina de 15 anos, e a minha carreira começou na engenharia química, porque eu sempre gostei de química e meu pai era químico. Então ele tinha um plano de montar uma indústria comigo. Eu na faculdade eu perdi meu pai, ele faleceu com câncer, aí esse plano tomou outro rumo. E eu estava trabalhando em engenharia química, fui convidado por um amigo algumas vezes para ir para a consultoria, não tinha interesse, até que aceitei o desafio e a consultoria vicia muito, porque ela trabalha muito com pequenos projetos. Né? Então, na verdade, você tem desafios, acabou aquele desafio, você vai buscar um novo desafio. Eu tive uma carreira relâmpago na empresa que eu trabalhei, passei a gerente geral em 2 anos e 4 meses, passei logo em seguida a diretor e aí resolvi montar minha empresa. Aí eu criei a minha empresa de consultoria em 99, aí foi o primeiro projeto, foi num banco que a gente fez, depois foi crescendo. Fizemos uma empresa muito gostosa, muito agradável, ficava em São Paulo a sede, mas o meu grande negócio dentro das empresas era a conexão. Então isso é interessante, na verdade a minha técnica ajudou muito, mas o que eu fazia? Conexão. Então às vezes você tinha, para resolver um problema, eu ligava o ponto A com o ponto B, a pessoa com a outra, criava conexões entre empresas e nunca pensei em Lead, nunca pensei em fazer parte do Lead ou algo parecido, mas parece que surgiu na minha vida algo que eu já fazia naturalmente. Então foi muito interessante essa migração da consultoria para o Lead. Hoje eu ainda faço consultoria, mas agora eu faço de uma forma muito mais reativa, quer dizer, quando eu sou chamado eu atendo os filiados, hoje eu não estou indo mais porque eu tenho minha grande dedicação ao Lead. Aí tem 2 outros negócios que eu tenho, uma empresa de honest market, que é o mercado de varejo para condomínios e empresas, e um aplicativo para transportes, mas são coisas paralelas que a gente faz. Esse é um resumo bem rápido muito bom. da minha trajetória. E o seu primeiro contato com o Lead foi Lead de São Paulo? Foi o Lead de São Paulo, que é a sede, né? O Lead Global, que a gente chama, que fica em São Paulo. Você ingressou primeiro lá? Eu busquei o Lead, foi muito interessante, porque talvez de todos os presidentes eu tenha sido o único que tenha tomado a iniciativa de entrar no Lead e não fui convidado. É bastante interessante isso. Eu procurei o Lead, aí o Gustavo Henrique, que eu citei no primeiro bloco, que era o CEO, estava com uma viagem para Nova York, para um evento do Lead em Nova York. Ele falou, não vou conseguir agendar porque amanhã eu estou indo fazer a viagem, mas me manda o currículo dele e da empresa, falou com a minha secretária. Aí ela mandou, ligaram para ela de volta e falaram, vê se o Jarbas pode vir amanhã cedo. Então eu fui, já fui com referência de alguns banqueiros, alguns grandes empresários, inclusive que faziam parte do Lead. Aí nós tivemos aquela conversa que eu falei que foi em janeiro de 2018, que ele falou das vantagens e dificuldades de formar o Lead, da proximidade com São Paulo, e aí eu aceitei o desafio. Então foi bem interessante. Então quer dizer que em São Paulo você já foi orientado a trazer o Lead para cá? Não, eu já fui querendo trazer o Lead para cá. Eu já fui sentar para trazer o Lead para cá. Eu fui falar, eu quero montar o Lead na Baixada Santista. E houve aquela primeira reação, não, mas já tem em São Paulo, muito próximo e tal. Isso, e na verdade o Lead tentou entrar na Baixada Santista uns 6 anos aproximadamente antes, não teve o respaldo, mas não tinha ninguém daqui também, né? Aí como não teve o respaldo,
não andou. Aí eu trouxe mais para frente. E hoje, quando o empresário, né, que ainda talvez não conheça o trabalho do LEAD, por onde ele pode se conectar com o LEAD, como ele pode entender onde que ele se encaixa, se é no LEAD futuro, se é no LEAD principal? O caminho mais fácil é entrar no nosso site, leadlitoralsp.com.br, e procurar nossa equipe comercial, que aí vai dar todo esse atendimento para ver qual o perfil adequado, se ele deveria estar no LEAD futuro, no LEAD mulher. Nós temos alguns filiados que estão nos três, né? Então a empresa tem porte para estar no LEAD, mas tem um dos sócios ou um dos executivos tem idade para o LEAD futuro e tem uma mulher também na liderança. Tá então certo. consegue estar nos três. Entendi. Já a gente está chegando ao final do programa, eu gostaria que você fizesse a sua consideração final e certamente a gente vai voltar a conversar porque lideranças e economia é a roda da vida, não tem como. Muito obrigado por estar aqui, agradeço. Esse vai ser um ano muito bacana, esse segundo semestre, porque a gente está trazendo grandes nomes aqui para palestrar. E já vou falar aqui para vocês de primeira mão, a gente está lançando o Prêmio LEAD. Então é um prêmio para as grandes lideranças empresariais, para as grandes empresas da região. Hoje é o prêmio mais importante do Brasil, o Prêmio LEAD que é feito em São Paulo, mas nós vamos fazer o Prêmio LEAD regional e dentre aqueles que ganharem, o que tiver a melhor votação vai para o LEAD global, vai para esse evento de São Paulo representando a nossa região. Vamos fazer um levantamento com as associações comerciais, CIESPs e algumas outras associações. A partir daí nós vamos divulgar, vai para a votação popular essas marcas, depois o nosso comitê vai fazer a votação final para eleger a empresa campeã em cada segmento. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, pela audiência e a gente retorna com outro Conexão Metropolitana. Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis, conceito e arte no seu dia a dia.